Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Mais de 100 mil pessoas participaram de um ato na capital britânica hoje. E o ato era Palestina livre. No mundo todo está pedindo Palestina livre. Só os Estados Unidos que quer a guerra que não quer. Lógico, e Israel que está com a ajuda dos Estados Unidos massacrando os palestinos. Porque eles estão massacrando os palestinos. A Polícia Federal quer descobrir se o Etikoyen sabia da compra do programa espião usado na ABIN, porque eles usaram esse programa espião para grampear celular de juiz, de jornalista, tal, no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro montou uma quadrilha de criminosos na ABIN. E a ABIN trabalhava para ele, não trabalhava para o Brasil. Entendeu? Trabalhava para ele. Quer dizer, ele fez isso com todas as instituições públicas. Fez isso com a Polícia Rodoviária, fez isso com a Polícia Civil, fez isso com o Exército, colocou mais de 6 mil militares no governo. Ele fez com tudo, ele manipulou tudo e manipulou a serviço dele. Agora, a Polícia Federal está investigando o software que foi comprado no final do governo Temer, sem licitação. E esse general, Etikoyen, ele era ministro. E ele era ministro do GSI. Agora, o Hamas divulgou um vídeo da libertação das duas reféns americanas, Judith Hanan e Natália Hanan, mãe e filha, que estavam detidas na faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, quando elas foram sequestradas pelo Hamas. Agora, uma das coisas que aconteceu em São Paulo, que é meia, assim, tá meio complicado, são aqueles roubo, né, de metralhadoras do Exército. E agora, uma pessoa, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, tá dizendo que essas armas que foram levadas do arsenal de guerra do Exército, em Barueri, seriam vendidas para o PCC. Ué, como é que eles sabem que seriam vendidas para o PCC? Isso está meio confuso, porque algumas delas, não sei se é 9, foram encontradas no Rio de Janeiro. E o PCC é de São Paulo. Tem alguma coisa que não está bem explicada. Os árabes e israelenses enfrentam represália por expressar solidariedade com a faixa de Gaza. Hassan Jarsen, diretor da Central Abalab, explica que muitas pessoas de direita apresentam denúncia contra os árabes. E o governo Lula quer acelerar a importação de energia elétrica da Venezuela para Roraima.
o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fará na semana que vem uma vistoria na usina de Curi. Após o veto dos Estados Unidos, chanceler brasileiro repudia a paralisia do Conselho de Segurança da ONU. A ONU também não resolve absolutamente nada. Nunca resolveu absolutamente nada. E tem outra. O pessoal que faz parte do Conselho de Segurança da ONU nunca respeitou, inclusive, guerra, que eles mesmos fizeram. Se você analisar, você vai ver quem é que fez mais guerra no mundo. Foi os Estados Unidos, que faz parte do Conselho de Segurança. E a outra guerra que está quem? Que faz parte de segurança? É a Rússia, que também faz parte do Conselho. Agora, inclusive os Estados Unidos votou contra o pedido do Brasil de abrir na faixa de Gaza um corredor humanitário. Exatamente isso. Agora, é o fim da picada o que esse pessoal está fazendo. É o fim da picada. Agora, a Polícia Federal está fazendo um trabalho de investigação e está chegando nos responsáveis. Inclusive, a Polícia Federal agora investiga se o general da reserva do Exército, Sérgio Etikoia, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do governo Michel Temer. Sabe qual foi o governo do Michel Temer? Aquele traidor que ajudou a organizar aquele golpe que deram na Dilma. É exatamente esse. Ele que, inclusive, comprou o equipamento lá, e o equipamento foi comprado, e eles escolheram e compraram. Não teve absolutamente nada que o impedisse de comprar. E agora, a Polícia Federal quer saber se esse general ele sabia da compra pela Agência Brasileira de Inteligência, da ferramenta usada na gestão do genocida Bolsonaro do PL, para monitorar milhões de pessoas, a exemplo, jornalista, político, magistrado, ministros, todos aqueles que não apoiavam o Bolsonaro, o GSI investigava. E as informações foram reveladas neste sábado 21 pelo site Metrópolis. E a programação espiã foi comprada no final do governo Temer, em 2018, e sem licitação. E naquele ano o Exército também contratou a empresa que desenvolveu o software israelense. A Polícia Federal ainda deseja descobrir se esse Etikoia aí, que foi o do GSI, tinha conhecimento do uso que a BIM estava fazendo com aqueles que não gostavam do Bolsonaro. Não é que não gostavam, que faziam parte de outro programa de governo, porque o programa do governo era um programa genocida. E nem todo mundo compactuou com isso. Agora, o GSI compactuou, tanto compactuou que ele ainda fazia as investigações numa série de pessoas, numa série de autoridades, juiz, ministro, jornalista,
pessoas que não apoiavam o Bolsonaro, o GSI ia lá e usava o aparelho para investigar. E esse aparelho foi utilizado muito indevidamente por servidores da ABIN e de um sistema de geolocalização de dispositivo móvel sem autorização judicial. E um dos presos, o tal de Rodrigo Colli, que inclusive era funcionário público e profissional da área de contra-inteligência cibernética da agência do GSI, e outro oficial de inteligência, o Eduardo Arthur Iziski. Ambos são suspeitos de coagir os colegas para evitar a demissão. E além da prisão desses 2 funcionários públicos, 2 servidores, 5 diretores foram afastados temporariamente. E na casa de um deles, o secretário de planejamento da gestão do órgão, o Paulo Maurício Fortunato Pinto, a Polícia Federal, olha bem o absurdo, a Polícia Federal apreendeu na casa desse cidadão bolsonarista criminoso, porque o que eles estavam fazendo no GSI era um grupo de criminosos. E na casa desse criminoso, o Paulo Maurício Fortunato Pinto, a Polícia Federal encontrou 171, mais de 171.800, sabe o que? Não é cruzeiro, não. É dólar. E isso em espécie. Notinha, tudo notinha, na casa desse cidadão. Fortes Mille, esse programa usado pelo ABIN, permitiu o monitoramento de até 10 mil donos de celular. A cada 12 meses, bastava digitar um número do contato telefônico desejado no programa, conforme revela a tecnologia localizava o aparelho, que utilizava as redes 2G, 3G e 4G. E nessa, eles investigavam todo mundo. E agora? Isso era ilegalidade. Isso é crime. Isso é crime. Inclusive o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele classificou de gravíssimo essa atitude desses funcionários públicos que estavam monitorando telefone alheio. Quer dizer, e eles estavam monitorando para quê? Para dar as informações para o Bolsonaro. Esse é um programa espião. E durante o governo do genocídio, isso foi usado assim a rodo. E nessa sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação de nome Última Milha, a fim de investigar a utilização indevida por servidores da ABIN, de Agência Brasileira de Informação. O sistema geolocalização de dispositivo móvel sem autorização judicial eles usavam. Pelos indícios apresentados do uso de uma instituição do Estado para esta finalidade de perseguição política, é algo gravíssimo que deve ser exemplarmente reprimida, disse o presidente do Senado, Pacheco. E de acordo com a Polícia Federal,
20 mandados de busca e apreensão e de 2 mandados de prisão preventiva seriam cumpridos, além de medidas cautelares diversas da prisão em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal. E as diligências foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. E um dos presos, esse Rodrigo Scolli, que era um funcionário público e profissional da área. E ele era da área de contra-inteligência cibernética da ABIN. E o outro é o oficial de inteligência, o Eduardo Arthur Ilizik. Ambos são suspeitos de coagir, inclusive, os colegas para evitar a sua demissão. Porque eles já estavam prevendo que eles perceberam que, inclusive, a Polícia Federal estava no pé deles. Agora, eles vão ter que pagar pelos crimes que eles cometeram. Porque não é fácil. Não é fácil. Esse pessoal, o governo Bolsonaro, ele montou em todos os departamentos, tudo, Polícia Federal, todos os lugares, Polícia Rodoviária Federal, todos esses lugares, eles montaram um grupo de bolsonaristas para manipular todo mundo. O objetivo, inclusive, maior deles, quando o Bolsonaro percebeu que ele não ia ganhar as eleições, inclusive quando ele perdeu no primeiro turno, o que ele fez? Ele já tinha esse pessoal já em todas as repartições públicas. Todas elas eram infestadas de bolsonarista. E todos eles incompetentes. Porque, inclusive, o diretor da BIM, sabe quem era? O Alexandre Ramage, que hoje é deputado federal. Que também tem que ser responsabilizado pelos crimes cometidos na ABIN. Porque ele era o diretor da ABIN. Esse Alexandre Ramage, que é um bolsonarista de carteirinha. Porque todos aqueles que participaram, eu não vou falar nem que foi governo, porque não foi um governo. O Brasil foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Foi esse tal de genocida Bolsonaro ser eleito presidente da República. Na história do Brasil, desde 1500, foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Você veja bem, só na época da pandemia, morreram quase 1 milhão de pessoas. E sabe o que ele fazia? Ele propagava a cloroquina. Isso com ajudas de médico, inclusive aquela médica japonesinha lá do Einstein, que era um grande hospital, o Einstein. Eu sei como é que é esse hospital, porque eu também já tive problema com esse hospital. Então, o que acontece? Os médicos, inclusive um médico, um japonês, que ele acreditava na cloroquina. E ele morreu também porque ele pegou a Covid-19. Morreu. E tem um monte que morreu. Várias famílias perderam pessoas queridas. E a culpa era de quem? Porque o Bolsonaro não queria comprar
Ele só queria negociar as vacinas se eles ganhassem $1 por vacina. E ainda esse governo vem falar, sabe, que eles são contra tudo que é ilegal. Vem falar de corrupção. Os caras são os maiores corruptos que já tiveram no Brasil. Só o que ele está fazendo agora, por exemplo, que a polícia está atrás, descobriu que a BIM era um antro de marginal, de bandido, de criminoso, porque esse pessoal é criminoso, porque foi esse mesmo pessoal que ajudou a organizar aquele ato do dia 8 de janeiro e também do dia 12 de dezembro e da bomba lá no aeroporto de Brasília e no dia 8 dá o golpe final com aquele ato terrorista que destruiu o patrimônio público, que o objetivo não era só aquilo. O objetivo maior era o golpe de Estado. Sabe para quê? Para instalar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos e sabemos o que é. Já sentimos na carne e na pele. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Nunca mais ditadura militar no Brasil. Não queremos ditadura militar. Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, se inscrevam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que inclusive estão apoiando o genocídio que estão fazendo em Israel contra o povo palestino. Ajuda nós na luta, certo? Junto nós somos mais fortes. Pessoal, fico por aqui e um tchau.